Bom, galera, trazer aí um vídeo aí para vocês a respeito aí do lançamento de hoje, internacional, da nova placa gráfica aí da AMD, a Radeon 7, que é essa placa aqui, que é uma placa aí para o mercado mais high-end, uma placa aí com preço sugerido nos Estados Unidos de US$ 700, mesmo preço aí da RTX 2080. E é uma placa que vem aí para competir em termos de performance também, segundo a AMD, com a RTX 2080. Primeira coisa aí que eu quero apresentar para vocês aí é a PCB da placa e passar algumas coisas aí para vocês. É uma placa que tem 10 fases de alimentação para CPU, que são essas aqui, ó. Fases extremamente capazes, extremamente eficientes, tá bom? Com componentes, principalmente esses Power Stages aqui, ó, extremamente eficientes, e cada um deles com até 70 amperes de entrega aí de potência para a placa. Ela tem duas fases de alimentação de VRM para memória. E aqui no DAI, no processador em si, a gente tem a GPU, que é esse retângulo maior aqui, ó, que é o processador gráfico em si, e no mesmo DAI, 4 módulos de 4 GB cada um, totalizando 16 GB de memória HBM2, que é uma memória extremamente rápida. Essa placa aqui ela tem 1 terabyte por segundo de transferência de dados entre a memória e a GPU, tá bom? Então aí vamos ao que interessa. Quem tiver interesse em detalhes aí sobre esse PCB, eu vou deixar no link aí um vídeo bem legal aí do YouTube, de um canal aí de um reviewer muito bacana, o Buildzoid. O canal dele no YouTube é o Actual Overclocking, Hardware Overclocking. Eu vou deixar o link aí na descrição, tá bom? Então aí me baseando aí nas informações de um review de um canal australiano, o Hardware Unboxed, que é um canal muito renomado, bastante confiável. Eu peguei aí as informações dele e estou apresentando aí para vocês. Então, primeiro vamos aí com as informações em alguns jogos. Fortnite, todos eles vão estar em 1440p e na qualidade maior possível, tá? E vocês vejam que no Fortnite ela apresentou a performance idêntica a 2070, ficando aí de 20 a 30% abaixo da 2080 e 20 e poucos por cento a 30% abaixo da 2080 e mais de 40% abaixo, cerca de 40% abaixo da 1080 Ti. Próximo jogo aí, Battlefield 5, no qual ela entregou aí um average, né, uma média de frames superior tanto a 2080 quanto a 1080 Ti. Mas na mínima de frames ela empatou com a 1080 Ti e ficou abaixo aí da 2080. Quando você compara com a Vega 64, você vai ver que essa característica se mantém. Tem aí uma média de frames relativamente alta, mas o 1% tende a ser mais baixo, e essa característica se mantém na Radeon 7. Por quê? Porque ela nada mais é que uma evolução da Vega. Ela é baseada na estrutura da Vega. Tem diferenças, mais memória, mais largura de banda para memória. Ela é fabricada, é a primeira placa gráfica a ser lançada, fabricada
com uma tecnologia de 7 nanômetros, né, que é incrível, mas mantém algumas características semelhantes às irmãs mais antigas. Ó. Você veja, a 2070 tem um average, uma média de frames menor, porém o 1% mais baixo é maior quando se compara as duas em estoque, não em overclock. Em estoque, ela perde na média 2070, mas ganha no 1%, na baixa de frames. E essa card se mantém. Ela tem ótima performance na média de frames, mas tem um 1% menor dos frames, a taxa mínima de FPS relativamente baixa. Próximo jogo, Shadow of the Tomb Raider. A gente vai ver aí novamente ela se mantendo à frente das duas, da 2080 e da 1080 Ti, por uma margem menor que no Battlefield, mas está à frente um pouco, e novamente, o mínimo de frames dela é menor do que o das duas outras. Mantém essa característica. Far Cry 5, novamente ela está acima um pouquinho da 2080 e da 1080 Ti. Já em Forza Horizon 4, ela perde inclusive para a Vega 64, com arrefecimento líquido, e perde por pouquinho, praticamente empatada aí com a 1080 Ti, e uns 8% abaixo da 2080. Em Resident Evil 2, as três placas, 1080 Ti, 2080 e Radeon 7, tem aí performances equivalentes, pequena vantagem para Radeon 7. Em Hitman 2, novamente performances semelhantes, mas das três um pouquinho abaixo a Radeon 7. E aí vamos avaliar agora esse outro gráfico que fala sobre o consumo total do sistema, com várias placas gráficas, para a gente poder comparar aí a performance dela versus o consumo de energia. Sabidamente a Vega 64, principalmente aqui ela em overclock, né? Ela é a placa de vídeo que mais consome energia, seguida pela 2080 Ti. E decepcionando, né, nesse quesito de consumo de energia, a Radeon 7 gasta a mesma energia, o sistema com ela consome a mesma energia em carga máxima durante o jogo do que o sistema com a Vega 64, que é uma placa que tem uma litografia muito mais antiga, com 7 nanômetros. A expectativa era de que essa placa tivesse um consumo energético inferior, bem inferior, aliás, né, às Vega anteriores. Vocês veem que ela está no mesmo patamar, talvez consumindo um pouquinho aí a mais. E aí, quando a gente compara com a 1080 Ti, estamos aí um pouco mais abaixo. E quando compara com a 2080, que depois vocês vão ver na média de vários jogos, não só desses que eu mostrei, de 12 jogos, vocês vejam que ela tem aí uns 25, 20% a mais de consumo energético. Tá bom? Então ela é uma placa que continua sendo muito ávida por energia. Não é uma placa econômica do ponto de vista de consumo energético.
Aí nós vamos para um gráfico interessante, desculpa, que é a questão da temperatura. Então aqui o site está comparando a 2080 Ti Founders, a 2080 Founders, e aqui cabe a explicação. A Radeon 7 com o Thermal Pad que vem nela, porque ela não usa pasta térmica para conduzir a temperatura da GPU para o dissipador de calor. Ela usa um Thermal Pad especial, desenvolvido pela Hitachi, que não é igual aos que a gente está habituado a ver, que usa aí uma composição baseada em outro tipo de material totalmente, é novo, eu não tive oportunidade ainda de me aprofundar nisso, mas eu sei que é um Thermal Pad. E a performance térmica dela com o Thermal Pad que vem, vocês vejam, com a carga durante o jogo 74 graus. E após 10 minutos de descanso sem em idle, né, sem ser solicitada, ela estabilizou a 45. O site fez o teardown, a desmontagem da placa, retirou o Thermal Pad e substituiu por uma pasta térmica da Arctic de alta qualidade. E repetindo o teste após isso, vocês vejam que houve uma diminuição de 5 graus na hora da carga no jogo e de 7, 8 graus aí em idle, concluindo que esse Thermal Pad aqui não tem a performance térmica que a gente estava esperando quando a utilização dele foi anunciada. Ou seja, vale a pena abrir a placa, tirar ele e colocar uma pasta térmica de boa qualidade que você consegue uma temperatura melhor. Agora, quando a gente compara a temperatura com as placas da NVIDIA, passa uma falsa impressão de que ela é uma placa fria. Só que a realidade é essa aqui, ó. Quando a gente coloca por sobre o gráfico das temperaturas a rotação das fãs, vocês vejam que a placa da AMD trabalha a quase 3.000 RPMs as fãs, enquanto que a da NVIDIA está a 2.000, ao ponto deste reviewer australiano do canal Hardware Unboxing ter comparado ela a um aspirador de pó, dizendo que ela é extremamente ruidosa. Lembrando que assim, não que as founders da NVIDIA sejam muito silenciosas, não são, mas se você nivelar ou pela rotação ou pelo nível de ruído, as placas todas na mesma rotação, ou colocar todas a 40 decibéis de ruído as fãs, com certeza essa placa aqui vai acabar atingindo temperaturas bem superiores às da NVIDIA. Vocês vejam que com a interface térmica original, ela ficou somente 2 graus abaixo da temperatura da Founders da NVIDIA, sendo que ela gira os fãs quase 1.000 RPM a mais. Tá bom? Então é algo que a gente vai ter que ver. Aí vamos fazer... Então aqui estão os 12 jogos que o reviewer do site, do canal, utilizou aí nesse primeiro comparativo. Cabe uma explicação que é a seguinte: normalmente ele faz esse comparativo com 30 jogos. Só que não só esse canal,
como outros canais dos quais eu tive a oportunidade de assistir o review da placa, todos falaram a mesma coisa, que está muito instável os drivers, que teve vários crashes na hora de fazer os benchmarks, que perderam horas e horas e horas para poder tirar esse comparativo. Quer dizer, isso aqui vai ter que ser revisto assim que a AMD lançar novos drivers, que provavelmente vão melhorar a compatibilidade e a estabilidade da placa. Mas, por enquanto, a verdade é qual? Ela gasta mais energia, ela é mais ruidosa, ela, até onde a gente sabe, custa a mesma coisa e é, na média, 4% mais lenta que a 2080. 1080 Ti, 2% mais lenta. Comparada com a 2060, que custa menos da metade, com certeza, do preço dessa placa. O preço sugerido da 2060 é $350, essa é 700. Só que a Radeon 7, na realidade, todo mundo acredita que vai ser uma mosca branca, que vai ser uma placa de difícil acesso, que dizem que só vai ter 5.000 unidades fabricadas para o mundo inteiro. Então todo mundo acha que ela vai ter um sobrepreço. E na média ela é 30% mais rápida que a 2060, que na melhor das hipóteses custa metade. Com o dobro do preço, ela só tem 31% a mais de performance. Um outro comparativo bem interessante, comparada com a sua antecessora Vega 64, ela atingiu 23% de ganho. O que é significativo, mas é abaixo da expectativa, né? A gente esperava aí de 35%, 30%, e não foi tão consistente, né? E por último, esse quadro interessante, que mostra aí o custo por frame aí de várias placas. E aí a gente tem o average nesses jogos, de cada uma, dividido pelo custo sugerido do fabricante, que está aqui, ó, de cada placa. E vocês vejam que o custo por frame dela só não é pior do que o da absurdamente cara 2080 Ti. Tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Estamos aí atentos aí para o que vai acontecer agora no mercado de hardware, com todos esses novos lançamentos. Quem gostou, dá o like. Quem tiver interesse, se inscreve no canal. E até a próxima.